Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro nesta quinta-feira, 18ª semana do tempo comum. Te convido a começar o seu dia olhando para dentro de você, indo ao encontro de Deus, o Deus que te habita, o Deus que se confunde cada vez mais com a sua essência. Sim, cada dia somos convidados a estarmos em comunhão, em sintonia com o divino que é Deus, que escolheu nos habitar. E nós conectamos este Deus por meio da nossa respiração consciente. Meditar é um ato de grandeza e um caminhar onde o homem se encontra com o divino que é Deus. Meditemos o texto de hoje, Mateus capítulo 16, versículos 13 ao 23. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas sim o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, onde nós já víamos, quando meditávamos o texto da transfiguração, que ali Pedro resistia com os seus companheiros à espiritualidade da cruz e pede para permanecer no monte, ali onde eles contemplavam a transfiguração do Senhor. Jesus continua nesta dinâmica no caminho para Jerusalém. E hoje esse texto é muito conhecido por todos nós. Jesus pincela aqui 3 coisas fundamentais. A primeira é a pergunta: quem é Deus? Quem é Jesus para nós? Jesus pergunta isto, o que a comunidade está falando sobre ele, percebe que a resposta está vazia, e aí pergunta agora para os discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro vai dizer: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo.
Mas a ideia de Messias de Pedro é uma ideia totalmente equivocada em relação ao Cristo, a Jesus que está ali no meio deles. Jesus vai dizer: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Depois Jesus dá ali uma missão, a segunda parte do texto, que é a missão de ser elo de amor, elo de misericórdia, elo de comunhão. Não, Pedro não tem a função de excomungar. Pedro tem a função de unir céu e terra, pelas suas ações, pelo seu testemunho, pelo dar a vida. Mas Jesus proíbe que eles continuem afirmando que ele é o Messias, porque Jesus sabia que era uma afirmativa equivocada. A última parte do texto, Pedro revela que de fato o que ele pensava de Jesus era de fato equivocado. Quando Jesus então anuncia mais uma vez a sua paixão, que está indo a Jerusalém, lá vai ser entregue às mãos dos homens, vai ser morto, ressuscitar ao terceiro dia. Pedro então toma Jesus à parte: Senhor, não deixaremos que nada de mal te aconteça. Pedro só revela o quanto está distante do ideal do Messias. E aí vai escutar mais uma vez de Jesus: vai para longe, Satanás. Tu não pensas, tu és para mim uma pedra de tropeço. Porque não pensas como Deus, mas sim como os homens. Há pouco, Pedro era uma pedra construtora sobre a qual Jesus construirá a sua igreja. Esta pedra já se transforma em tropeço quando este desvia o foco. Sim, todas as vezes que nós desviamos o nosso foco de Deus, nós afundamos. Assim víamos naquele texto em que nós meditávamos Jesus caminhando sobre as águas, e Pedro, quando tira o foco de Deus, afunda. Aqui também. Enquanto Pedro está focado no Messias, o Filho de Deus, ele é pedra que constrói. Mas quando tira o foco, ele se torna pedra de tropeço. Assim somos todos nós. O convite que nos faz Jesus é: mantenhamos os olhos fixos nele, para que sempre sejamos pedras de construção que constrói e não de tropeço. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.